A velocidade da luz no vácuo é de impressionantes 299.792.458 metros por segundo. Ou em quilômetros por segundo, 299.792,458 quilômetros por segundo. É tão absurda que, se você pudesse dar uma volta completa na Terra nessa velocidade, o trajeto pareceria instantâneo. Mas isso ainda não transmite a verdadeira dimensão do fenômeno. Então vamos subir um pouco para enxergar melhor. Imagine um raio de luz circulando ao redor do planeta. Ele dá voltas tão rápidas que, enquanto você ouvia apenas esta frase, ele já teria completado mais de 40 voltas, avançando a quase 7 voltas por segundo. É justamente graças a essa velocidade inacreditável que você consegue assistir a este vídeo em qualquer lugar do mundo, quase sem notar atraso. E quando falamos em velocidade da luz, estamos falando não só da luz visível, aquela do interruptor da sua casa, mas de todas as ondas eletromagnéticas, desde as ondas de rádio do seu roteador até os raios X usados em exames médicos ou os raios gama liberados na explosão de uma estrela. E com certeza, você já ouviu que essas ondas são as coisas mais rápidas do universo. Mas quanto mais nos afastamos da Terra, mais percebemos uma verdade surpreendente. Essa velocidade é ridiculamente lenta em escala cósmica. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong se tornou o primeiro ser humano a pisar na Lua. A Lua está, em média, a 384 mil quilômetros da Terra. E naquele dia histórico, a frase "um pequeno passo para o homem", mas um gigantesco salto para a humanidade, levou 1,28 segundo para chegar até nossa antena aqui embaixo. Hoje isso parece irrelevante, mas lembre-se, em termos astronômicos a Lua é praticamente nossa vizinha de porta. Esses quase 400 mil quilômetros não são nada. Agora vamos um pouco mais longe, para Marte. Quando Marte está em seu perigeu, a menor distância da Terra, a luz leva cerca de 3 minutos e 2 segundos para percorrer o trajeto. Isso significa que, se você estivesse em Marte e enviasse uma mensagem para a Terra, levaria pelo menos 6 minutos e 4 segundos para receber uma resposta, assumindo que respondessem instantaneamente. Só que quando Marte está em seu apogeu, bem mais distante, essa mesma troca pode ultrapassar 44 minutos. Imagina tentar fazer uma chamada de vídeo assim. Se um dia colonizarmos o planeta vermelho, dá para apostar que a sensação de isolamento será real. E conforme avançamos ainda mais para além da vizinhança solar, o problema só cresce. Veja a nuvem de Oort, uma gigantesca região onde, teoricamente, bilhões de pequenos corpos gelados orbitam o Sol. Ela marca o limite da influência gravitacional solar. Para que um feixe de luz alcance seus primeiros cometas, seriam necessárias 16 horas viajando a partir da Terra. E, segundo estimativas, toda essa casca externa do sistema solar pode ter mais de 1 ano-luz de largura. Ou seja, quando a luz passa pelo primeiro pedregulho dessa nuvem, ela ainda levará 1 ano inteiro para alcançar sua borda oposta. Se uma nave, na velocidade da luz, atravessasse esse limite e decidisse mandar uma mensagem para casa, teria de esperar pelo menos 2 anos para receber uma resposta. Agora pense na nossa galáxia. A Via Láctea tem mais de 100 mil anos-luz de diâmetro. Todas as mensagens que a humanidade enviou desde os anos 1960 atingiram menos de 1 milionésimo das estrelas da galáxia. É basicamente nada. E isso nos traz a uma constatação desconfortável. A velocidade máxima permitida pela física, a velocidade da luz, é incrivelmente lenta quando pensamos em exploração cósmica. Lenta o suficiente para colocar em xeque nossos sonhos de viajar por outras estrelas e, quem sabe, um dia alcançar outros cantos do universo. Então, surge a pergunta inevitável: por que a luz é tão lenta? E existe algum jeito de ultrapassar esse limite? Para começar a responder isso, precisamos voltar ao básico. Afinal, o que é a luz? Se você fizer essa pergunta a alguém, é capaz até de te achar meio bobo. Para a maioria das pessoas, luz é só aquilo que sai da lâmpada quando você liga o interruptor, ou do sol que ilumina a Terra, ou seja, luz visível. Mas, na verdade, a luz visível representa apenas uma minúscula fatia de um enorme conjunto.
o espectro eletromagnético, que reúne todos os tipos de radiação eletromagnética. Esse espectro inclui as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raios X e raios gama. Cada uma dessas radiações é classificada pelo seu comprimento de onda, a distância entre duas cristas consecutivas. Por exemplo, quando você olha para um arco-íris, aquilo que seus olhos enxergam nada mais são do que diferentes comprimentos de onda, cada um correspondendo a uma cor específica. Ou seja, o arco-íris é basicamente um espectro visível do comportamento da luz. Ok, então a luz é uma onda que se espalha em todas as direções. Mas em 1905, Albert Einstein deu uma verdadeira rasteira na nossa intuição. Ao iluminar uma placa de metal, ele percebeu que alguns elétrons eram arrancados dela. Isso só poderia acontecer se a luz não fosse apenas uma onda, mas também fosse composta de pequenas partículas, partículas que mais tarde receberam o nome de fótons. Para visualizar isso, imagine que você joga uma pedra num lago. O impacto gera ondas que se propagam pela superfície, mas ao mesmo tempo, esse movimento é feito de inúmeras gotículas individuais que saltam e se espalham. A luz funciona da mesma forma. Dependendo de como a observamos, ela pode se comportar como uma onda ou como um conjunto de partículas. Com isso em mente, podemos finalmente tentar entender por que nada consegue viajar mais rápido que a luz. Você provavelmente já ouviu falar das 4 forças fundamentais que governam todo o universo: gravidade, eletromagnetismo, força nuclear fraca e força nuclear forte. Vamos pegar como exemplo a força nuclear forte, responsável por unir os prótons e nêutrons dentro dos átomos. Ela é absurdamente poderosa, mas só funciona em curtíssimas distâncias, a escala nuclear. Já o eletromagnetismo funciona de modo bem diferente. Ele não tem alcance limitado. Se um raio de luz não for absorvido nem desviado, ele pode percorrer distâncias inimagináveis pelo espaço. E é exatamente isso que ele faz. A imagem que você está vendo agora é de um dos objetos mais distantes que já conseguimos observar no universo. Os fótons que compõem essa imagem viajaram por 13,4 bilhões de anos até chegarem à Terra. Ou seja, nós estamos enxergando essa galáxia como ela era quando o universo ainda engatinhava, apenas 330 milhões de anos após o Big Bang. Mas o verdadeiro segredo da velocidade dos fótons está no fato de que eles pertencem ao grupo raríssimo das partículas que não possuem massa. E é aqui que entra a relatividade restrita de Einstein, a teoria que mostra como espaço, tempo e energia se comportam quando nos aproximamos da velocidade da luz. Ela nos dá a famosa fórmula E igual a mc², que conecta massa e energia. Quanto maior for a massa de um objeto, mais energia você precisa para acelerá-lo. E conforme a velocidade se aproxima da luz, representada pela letra C, a energia necessária cresce tão rapidamente que se torna infinita ao tentar alcançar exatamente 100% da velocidade da luz. É por isso que um fóton viaja tão rápido. Ele não tem massa nenhuma. Portanto, não precisa de energia infinita para atingir a velocidade limite do universo. E mais do que isso, não é que ele possa viajar a mais de 299 milhões de metros por segundo. Ele obrigatoriamente viaja a essa velocidade. Qualquer partícula sem massa deve se mover sempre nessa mesma velocidade. Mas aí surge uma dúvida natural. Por que exatamente esse número? Por que não 300 bilhões de quilômetros por hora? Ou 1000 quilômetros? Ou até mesmo algo infinito? A melhor forma de entender isso é lembrar que o universo possui constantes fundamentais, regras intrínsecas gravadas em sua programação. Da mesma maneira que a gravidade segue uma fórmula muito específica, depende das massas envolvidas e do quadrado da distância entre elas, a velocidade da luz também segue uma regra rígida. Pense no universo como um jogo, tipo Red Dead Redemption, Zelda ou GTA. Ignorando glitches, hacks e truques, existe um limite de velocidade definido pela própria engine do jogo. Não importa quanta habilidade você adicione ao personagem. Existe um teto absoluto na sua velocidade de movimento. No nosso universo é a mesma coisa. A engine cósmica fixa uma velocidade máxima absoluta, e esse teto é justamente a velocidade da luz. E essa limitação vem das propriedades do vácuo quântico. Apesar do nome,
O vácuo não é vazio. Ele está sempre passando por pequenas flutuações de energia. A luz interage com essas flutuações e essa relação é governada por uma equação da eletrodinâmica quântica. Sem entrar muito nos detalhes técnicos, existem dois valores fundamentais nessa equação, ε0 e μ0. Eles representam basicamente a resistência do vácuo à passagem de ondas eletromagnéticas. Como esses valores são finitos, eles determinam a velocidade máxima que a luz pode atingir. É como se o próprio tecido do universo colocasse um limite de velocidade na rodovia cósmica. Explicado desse jeito, parece complicado, mas a ideia é bem mais simples do que parece. Imagine que a luz seja um carro e o vácuo seja a estrada onde ela circula. A equação que mencionamos é como a placa de velocidade na beira da estrada. Ela determina o limite máximo permitido, algo como 100 km por hora cósmicos. Não importa o quanto você acelere, não dá para ultrapassar esse limite. Ele faz parte da própria estrutura da rodovia. Agora pense comigo. Se essa placa tivesse outro valor, o carro poderia andar mais rápido ou mais devagar. Da mesma forma, se os valores fundamentais do universo fossem diferentes, a velocidade da luz também seria outra. E se por algum motivo essa barreira fosse removida, a luz poderia teoricamente viajar a uma velocidade infinita. Ou talvez nem existisse da forma como conhecemos. O problema é que mudar a velocidade da luz não altera apenas o limite de velocidade do universo. Muda absolutamente tudo. A luz dita o funcionamento de cada peça da engrenagem cósmica, das maiores estruturas galácticas às partículas dentro dos átomos. Imagine um universo onde a velocidade da luz fosse o dobro da atual, algo em torno de 600 mil km por segundo. Nesse cenário, tudo funcionaria em ritmo acelerado. As reações químicas, governadas pelo eletromagnetismo, aconteceriam 2 vezes mais rápido. A fusão de hidrogênio no interior das estrelas seria acelerada, fazendo com que elas queimassem seu combustível muito mais depressa e tivessem uma vida útil reduzida pela metade. Até as galáxias evoluiriam e desapareciam mais rapidamente. Seria como viver em um universo com energia de sobra, pulando de um acontecimento para o outro sem descanso, quase como uma criança hiperativa alimentada a açúcar e telas o dia inteiro. Mas os impactos não param por aí. Velocidade e tempo estão profundamente conectados. Como vimos, a velocidade da luz estabelece o limite máximo para a transmissão de informação. Então, se c fosse o dobro, a própria percepção do tempo mudaria. As comunicações entre Marte e a Terra, por exemplo, seriam bem mais rápidas. Em vez dos atuais 3 a 44 minutos, levariam entre 1 e 22 minutos. A luz que viaja pelo universo também chegaria até nós muito antes. Aquela galáxia extremamente distante, que hoje vemos como era há 13,4 bilhões de anos, seria observada como era há cerca de 6,7 bilhões de anos. Em outras palavras, alterar a velocidade da luz é como alterar a velocidade de exibição de um filme. Tudo no universo passaria a acontecer mais rápido ou mais devagar, desde a química dos átomos até o nascimento e morte das estrelas. Só que a velocidade da luz não serve apenas como metrônomo cósmico. Ela também estabelece um limite absoluto na maneira como percebemos o tempo. E conforme nos aproximamos desse limite, o tempo começa a agir de forma estranha. A dilatação temporal, prevista pela relatividade, mostra que o tempo não é absoluto. Ele pode passar em ritmos diferentes para observadores distintos. Se você já assistiu ao filme Interestelar, deve lembrar daquela cena famosa. A tripulação pousa em um planeta muito próximo de Gargantua, um buraco negro supermassivo. Antes de descerem, o cientista da equipe avisa: 1 hora nesse planeta vai equivaler a 7 anos na Terra. Por quê? Porque a gravidade absurda de Gargantua distorce o tecido que conecta espaço e tempo, o espaço-tempo. Quanto mais forte for a gravidade, maior a deformação. E perto de um buraco negro, essa deformação fica tão intensa que literalmente desacelera a passagem do tempo. Ou seja, tempo e velocidade não são apenas conceitos abstratos, são estruturas maleáveis do próprio universo, moldadas pela relatividade geral. Mas esse fenômeno também aparece quando viajamos a velocidades muito próximas da luz.
algo previsto pela relatividade restrita, aquela que mencionamos anteriormente. Para visualizar melhor, vamos imaginar um experimento clássico. Dois gêmeos idênticos acabaram de nascer. Vamos chamá-los de Pedro e Paulo. Pedro fica na Terra, vivendo uma vida comum. Já Paulo vai ter uma infância, digamos, um pouco diferente. Logo após nascer, ele é colocado em uma nave que viaja a 99% da velocidade da luz durante 10 anos, antes de retornar à Terra. Quando a missão termina, Pedro está com seus 10 anos normais, mas Paulo, que passou todo esse tempo viajando quase à velocidade da luz, terá envelhecido apenas 1 ano e 4 meses aproximadamente. Isso acontece porque quanto mais rápido um objeto se desloca, mais devagar o tempo passa para ele em comparação com alguém parado. Esse efeito pode ser calculado usando o fator de Lorentz, e quanto mais próxima a velocidade estiver de c, mais intensa será essa diferença na passagem do tempo. Agora, aqui vem um detalhe que beira a ficção científica. Se alguém conseguisse viajar a 100% da velocidade da luz, a teoria prevê que, do ponto de vista desse viajante, o tempo simplesmente pararia. E se fosse possível ultrapassar a velocidade da luz, o que a física diz que não é, o fluxo do tempo deveria se inverter, fazendo-o correr do futuro para o passado. Mas sabemos que isso é impossível para qualquer objeto com massa. Nada que tenha massa consegue alcançar, muito menos ultrapassar, a velocidade da luz. Só que existe uma brecha curiosa. Vamos voltar à relatividade restrita e olhar para como ela se comporta matematicamente. Sem nos aprofundarmos demais, a equação básica da relatividade nos diz 3 coisas fundamentais sobre partículas. Primeiro, se uma partícula tem massa, ela nunca pode atingir a velocidade da luz. Segundo, ela sempre se move a uma velocidade entre 0 e c. Terceiro, quanto mais ela acelera, mais sua energia aumenta. Até aqui, tudo muito lógico. Mas algo estranho acontece se apenas por curiosidade matemática tentarmos inserir uma velocidade acima da luz nessa equação. O cálculo retorna um valor de massa imaginária, algo que não existe no mundo físico, mas que matemáticos usam para testar possibilidades além do real. E aí a coisa fica ainda mais esquisita. Uma partícula com massa imaginária teria um comportamento completamente invertido em relação a todas as partículas comuns. Normalmente, quanto mais massa um objeto tem, mais difícil é acelerá-lo. Mas para uma partícula com massa imaginária, ocorre o contrário. Quanto menos energia ela tem, mais rápido ela fica. E se lhe dermos energia, ela desacelera. Ou seja, uma partícula desse tipo não poderia viajar mais devagar que a luz, apenas mais rápido. Esse tipo de partícula hipotética recebe o nome de táquion. Só que isso é apenas o começo da estranheza. Quando olhamos para os efeitos dessa velocidade superior à da luz, especialmente sobre o tempo e sobre a causalidade, a física começa a se retorcer. A causalidade é uma das bases do universo. Toda a ação necessariamente tem que ter uma causa anterior. Você aperta o interruptor e só depois a luz acende, nunca o contrário. Mas se uma partícula se move do futuro para o passado, como a matemática sugere para os táquions, essa ordem pode se inverter. Eventos poderiam acontecer antes de suas causas. Isso abre portas para paradoxos semelhantes aos de filmes de ficção científica. E ao contrário do que acontece no cinema, a física real enfrenta grandes problemas quando tenta lidar com esse tipo de situação. Vamos imaginar um dos paradoxos mais famosos da física, o paradoxo do avô, agora usando um táquion. Suponha que você envie um táquion com uma mensagem para o seu avô paterno, tentando convencê-lo a não se casar com sua avó. Se ele segue o conselho, seu pai nunca nasce. Logo, você também não nasce. E se você não existe, não pode ter enviado a mensagem. Mas o paradoxo fica ainda pior. Agora, imagine que você recebe uma mensagem vinda do futuro, também enviada via táquion, dizendo para não mandar a mensagem ao seu avô. Qual é a causa? Qual é a consequência? Onde começa a cadeia e onde ela termina? Esse tipo de violação da causalidade deixa claro por que, no papel, as leis da física proíbem a existência de táquions. Eles detonariam completamente a ordem lógica do universo. Mas a ciência tem um histórico curioso.
Muitas coisas consideradas impossíveis acabaram sendo reais. Durante décadas, por exemplo, acreditávamos que os neutrinos eram apenas hipóteses. Partículas tão leves e tão pouco interativas que mal deixavam rastros. E, no entanto, eles existem. Por isso, mesmo que táquions sejam improváveis, os físicos ainda procuram sinais deles em fenômenos extremos, como raios cósmicos ou aceleradores de partículas. Até agora, porém, nenhuma evidência concreta foi encontrada. Então, por que falar de táquions, se eles provavelmente não existem e nunca foram detectados? Porque a história da física está repleta de ideias que começaram como impossíveis e hoje são indispensáveis. Veja a energia escura. Ela representa cerca de 70% de tudo no universo, acelera a expansão cósmica e nunca foi observada diretamente. Sabemos apenas que precisamos colocá-la nas equações para que elas façam sentido. Com os táquions ocorre algo semelhante, só que de outro jeito. Mesmo que eles não existam fisicamente, ainda assim são ferramentas matemáticas úteis. Eles ajudam os cientistas a explorar os limites das teorias atuais e a entender comportamentos esquisitos que surgiriam caso ultrapassássemos a velocidade da luz, e principalmente por que isso não pode acontecer. No fim das contas, parece inevitável. Tudo no universo que tem a massa precisa respeitar o limite dos quase 300 mil quilômetros por segundo. Mesmo que no futuro criemos naves que viajem a velocidades próximas à da luz, as viagens interestelares continuarão sendo absurdamente lentas. Lentas demais para cruzarmos a galáxia em prazos humanos. Mas se essa barreira é absoluta, outras leis da física não são tão rígidas assim. Algumas quantidades podem se deformar. E é aí que surge a pergunta: será que existe uma maneira de trapacear o universo? A resposta talvez esteja no que o próprio universo faz em grande escala. Ele se expande. Pense no cosmos como um balão sendo inflado. Galáxias são como pontinhos desenhados em sua superfície. Elas não estão se movendo ativamente, mas à medida que o balão cresce, as distâncias entre elas aumentam. Em regiões muito distantes, essa expansão faz algumas galáxias parecerem se afastar de nós a uma velocidade maior que a da luz. E isso não viola a física. Por quê? Porque não é a galáxia que está se movendo, e sim o próprio espaço-tempo que está se alongando. E se o espaço-tempo pode se esticar, talvez ele possa dobrar. Foi exatamente isso que Einstein imaginou ao trabalhar com Nathan Rosen. Juntos, eles criaram uma equação que sugere algo extraordinário. Sob certas condições, o tecido do espaço-tempo pode se encostar em dois pontos diferentes, formando uma ponte entre regiões distantes do universo. Essa ponte é o que chamamos de buraco de minhoca, e sua ideia pode ser visualizada como aquela explicação clássica do papel dobrado. Se você assistiu Interestelar, sabe do que estou falando. O problema dos buracos de minhoca, mais especificamente da ponte de Einstein-Rosen, é que depois de revisar os cálculos originais, os cientistas perceberam algo desanimador. Esse tipo de túnel seria totalmente instável. Ele surgiria e desabaria tão rapidamente que nem mesmo um fóton, a coisa mais rápida do universo, conseguiria atravessá-lo. Por um tempo, isso parecia o fim da conversa. Buracos de minhoca eram uma bela ideia teórica, mas absolutamente inviáveis na prática. Nada de túneis cósmicos, nada de viajar para o outro lado da galáxia dobrando o universo como uma folha de papel. Mas então chegou 1988 e tudo mudou. Naquele ano, um grupo de cientistas propôs um novo tipo de solução, buracos de minhoca atravessáveis, e não só por partículas, mas também por objetos macroscópicos, como naves espaciais, e até seres humanos. A chave dessa ideia está em um conceito fascinante: a energia do vácuo quântico. Como já vimos, o vácuo não é realmente vazio. Ele está repleto de flutuações energéticas que surgem e desaparecem o tempo todo. Esse fenômeno explica, por exemplo, parte da evaporação dos buracos negros, tema para outro vídeo. Se você quiser se aprofundar, deixarei o link no comentário fixado. Essas flutuações também geram um fenômeno real e verificável chamado efeito Casimir. Imagine duas placas metálicas colocadas extremamente próximas, suspensas no vácuo. Por causa das flutuações quânticas ao redor, surge uma força que literalmente empurra as placas uma contra a outra, como se uma mão invisível estivesse apertando as duas juntas. Esse efeito
é uma prova direta de que o vácuo contém energia. E segundo os cálculos, uma forma específica de energia negativa produzida por essas flutuações poderia, pelo menos em teoria, manter um buraco de minhoca aberto, impedindo seu colapso. Essa energia negativa funcionaria como uma espécie de escora quântica, estabilizando o túnel e permitindo sua travessia. Entre os responsáveis por essa ideia está um nome famoso: Kip Thorne, físico renomado, ganhador do Nobel e consultor científico do filme Interestelar. Só que não é tão simples. Mesmo que a matemática funcione no papel, ainda existem dois obstáculos gigantescos. Primeiro, seria necessária uma quantidade absurda de energia negativa. Segundo, ainda não fazemos ideia de como gerar, armazenar ou manipular isso em larga escala. Ou seja, teoricamente, buracos de minhoca atravessáveis podem existir. Mas, na prática, estamos tão longe disso quanto uma carroça de um avião supersônico. Mas ainda não acabou. Em 1994, o físico mexicano Miguel Alcubierre apresentou uma solução ainda mais ousada. Uma forma, matemática, de viajar mais rápido que a luz sem quebrar as regras da relatividade. Essa solução ficou conhecida como a métrica de Alcubierre, ou mais popularmente o motor de dobra. A ideia é a seguinte: a nave não se move tradicionalmente. Em vez disso, ela fica dentro de uma bolha de distorção no espaço-tempo. O espaço na frente dela é comprimido. O espaço atrás é esticado. Assim, a nave surfa nessa onda de espaço-tempo, como um surfista pegando a onda perfeita. Do ponto de vista da nave, ela nunca excede a velocidade da luz. Mas do ponto de vista externo, ela atravessa distâncias imensas em um piscar de olhos. É genial, é elegante, é matematicamente possível. Mas claro, tem um porém, um grande porém. Manter essa bolha exigiria quantidades colossais de energia negativa, a mesma cuja existência em quantidades utilizáveis é puramente hipotética. E, novamente, não sabemos como produzir, controlar ou confinar essa energia. E esse, surpreendentemente, não é o maior problema. O verdadeiro obstáculo vem da própria relatividade. Toda solução que tenta permitir viagens mais rápidas que a luz, buracos de minhoca, motores de dobra, atalhos cósmicos, acaba esbarrando no mesmo impasse. Elas inevitavelmente abrem portas para paradoxos temporais. E segundo tudo o que sabemos sobre espaço-tempo, se você possui uma nave capaz de viajar mais rápido que a luz, você também possui automaticamente uma máquina do tempo. E isso derrubaria toda a estrutura lógica do universo, levando a paradoxos semelhantes aos do Tachyon, só que agora em escala macroscópica. Porque, como já dissemos, viajar na velocidade da luz faria com que o tempo parasse. A teoria prevê que, se a nave conseguisse atingir exatamente a velocidade da luz, o tempo que ela levaria para viajar de um ponto A a um ponto B seria 0. E se ela ultrapassasse esse limite, usando, por exemplo, um motor de dobra como o proposto por Alcubierre, a tripulação veria algo ainda mais estranho. O tempo da viagem seria negativo. Ou seja, ir mais rápido que a luz equivaleria, matematicamente, a viajar para o passado. E isso abre a porta para todo tipo de paradoxo temporal. Imagine que você usa um motor de Alcubierre para enviar uma mensagem a outro planeta, superando a velocidade da luz. Se essa mensagem tem um tempo negativo para chegar, ela é recebida antes mesmo de ter sido enviada, do ponto de vista do viajante. Agora imagine que o planeta responde imediatamente usando o mesmo tipo de tecnologia. Você receberia a resposta antes de enviar sua mensagem original. E se a mensagem deles disser, recebemos sua mensagem, mas por favor, não envie nada. Se você obedecer, como eles receberam uma mensagem que nunca foi enviada? É o paradoxo da causalidade em sua forma mais pura. E é aí que entra uma hipótese famosa formulada por Stephen Hawking, a conjectura de proteção cronológica. Segundo Hawking, o próprio universo possui mecanismos internos que impedem viagens no tempo, viagens superluminais ou qualquer evento que possa destruir a ordem natural de causa e efeito. É como se o espaço-tempo tivesse um anti-cheat embutido, igual a um jogo que impede glitches que poderiam quebrar completamente seu funcionamento interno. E o que isso significa para nós? Quando juntamos tudo isso,
restam 3 grandes possibilidades para explicar por que não conseguimos ainda viajar acima da velocidade da luz. Primeiro, talvez viajar mais rápido que a luz não cause paradoxos. Talvez exista algum mecanismo desconhecido, além da relatividade restrita, que corrige tudo antes que um paradoxo se forme. Nesse caso, entenderíamos a relatividade de maneira incompleta. Segundo, talvez o universo permita paradoxos, mas quem os cria deve lidar com consequências extremíssimas. Ou seja, seria possível violar a causalidade, mas isso desencadearia efeitos destrutivos inevitáveis que impediriam que tal violação continuasse. Terceiro, talvez as viagens superluminais sejam permitidas somente quando nenhum paradoxo é criado. Depois de tudo que vimos, pode parecer estranho, mas funciona assim. Se você envia uma mensagem da Terra e ela chega instantaneamente em outro planeta, a causalidade continua intacta, desde que o planeta não responda antes de você enviar sua mensagem. Ou seja, o universo permite certos atalhos superluminais, desde que eles não quebrem a ordem causa e efeito. Se a conjectura de Hawking for verdadeira, essa seria a única maneira de permitir comunicações ou viagens superluminais sem destruir a estrutura lógica do cosmos. Se nenhuma dessas possibilidades alternativas se sustentar, resta a conclusão mais dura e provavelmente a mais verdadeira. A conjectura da proteção cronológica é absoluta e por isso viajar mais rápido que a luz é impossível. Frustrante? Um pouco. Mas isso não significa que nossos sonhos de explorar a galáxia estejam acabados. Apenas significa que eles não ocorrerão na velocidade ou no ritmo que gostaríamos. A exploração espacial continuará, sim, mas num escopo muito maior. Não será a aventura de um único ser humano, nem de uma única geração, mas um legado que deixamos para quem vier depois. O futuro da humanidade no cosmos será inevitavelmente uma jornada coletiva, construída passo a passo, século após século, se sobrevivermos para isso. Gostou do vídeo? Quer continuar essa viagem pelo universo com a gente? Na descrição, você encontra 2 e-books exclusivos que preparamos especialmente para quem deseja se aprofundar ainda mais. O Guia Definitivo do Sistema Solar. Um material repleto de imagens impressionantes e curiosidades sobre nossos planetas vizinhos, suas luas, o Sol e, claro, a Terra. Um conteúdo visualmente rico e de fácil compreensão, perfeito para quem quer entender a fundo o nosso canto no universo. Temos também o Explorando o Cosmos, um guia para iniciantes em astronomia. Se você está dando os primeiros passos no estudo do universo, este e-book é perfeito para você. Nele, abordamos desde os fundamentos da astronomia até estrelas, constelações, galáxias e eventos astronômicos que fascinam a humanidade há séculos. Os links para adquirir ambos os e-books estão na descrição e no comentário fixado deste vídeo. E claro, se você curtiu este conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe um comentário contando o que achou ou qual tema você gostaria de ver por aqui. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.